passamos a apresentar o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti. Um programa para evangelizar, vida em comunidade, porque Deus é comunidade. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai, e agora pretendo conversar. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós a minha oração nesse tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Café FM 98.9. Muita luz e muita paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para você que está nos ouvindo através do rádio do seu carro, o seu radinho lá na lavoura com esse frio, né? Então nós vamos agora aquecer os nossos corações com a palavra de Deus. E nós vamos mandando um abraço especial para os aniversariantes dessa semana, né? Dia 22, Wagner Xavier Lacerda, Aparecida Tavares e o Osni Gonçalves, parabéns. Maria da Penha Fábia também, Matusalém Marques, que fez aniversário dia 22. No dia 23, Maria Cristina Magro, Neuzi de Fátima, lá na comunidade São José, Gregory Franklin e a Verônica Bolari. No dia 24, João de Lima Fonseca, João Batista Marinetti, o pai do Luiz Marinetti, né? Eu sou João, muita luz e muita paz aí na roça aí, nesse frio, né? Mas tá bom, né? O coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Dia 25, Maria José dos Santos Oliveira, a mãe da Priscila, né? Dia 26/6, Valdete Vale e a Letícia Araújo. Dia 27/6, a Gorete Caon, a Gorete, nossa amiga lá da comunidade matriz. No dia 28, Isaac Fernandes, o meu sobrinho, Augusto também, o meu sobrinho, fazendo um aninho, né? Rogéria Rodrigues Santos, a Glenmire Heitor e a Alzerina Barbosa. E para você, aniversariante dessa semana, que não falamos o nome, Jesus esteja iluminando a sua vida, Jesus esteja com você, abençoando a sua caminhada de fé. Bom dia, Marcos Pirovani, bom dia, Luiz Fernando. Hoje nós estamos com o Luiz, mas é com outro Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Andréia, bom dia, Marcos Pirovani, aqui com a gente, nos dando uma força aqui também, né? Bom dia a você, meu caro ouvinte, meu irmão, minha irmã. Paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí, né? Começando agora a nossa reflexão, nosso programa Vida em Comunidade, porque eu sou comunidade, você é comunidade e Deus é comunidade. E a nossa reflexão de hoje nos traz o tema: ter medo do quê? De que você tem medo, meu irmão? Justamente esse tema será abordado em todas as celebrações, né, e missas no próximo domingo. É o evangelho que vamos refletir. E esse evangelho, né, pertence ao discurso de Jesus sobre a missão da comunidade cristã. Né, são as palavras dirigidas aos discípulos e discípulas que assumem, né, a missão no seguimento de Jesus. O mestre nos exorta 3 vezes a não ter medo, né? E mais do que isso, identifica o que não devem temer. É muito provável, né, que o medo fosse o grande problema da comunidade de Mateus naquele contexto, né? Assim, ela corria o risco de se fechar em si mesma, com medo dos chefes da sinagoga, né, que eram aqueles que detinham o poder religioso sobre o povo, e também o poder político, né, exercido pelo Império Romano. Medo da prisão, medo dos conflitos com a própria família. Eram vários medos. E o medo em si faz parte da condição humana, nós sabemos disso.
O que Jesus pede, na verdade, é a gente colocar o medo no seu devido lugar, né? Saber do que temermos e saber do que não devemos temer. É isso aí, meus irmãos. Lá, se alguém passa em frente à matriz, faz o quê? Se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. É isso aí, nós precisamos ter a coragem de assumir a nossa fé. E nossa reflexão sobre não ter medo de quê? O medo em si faz parte da condição humana. Claro, nós temos medo, nós sempre também temos medo. Medo do desemprego, da injustiça, que joga milhões na miséria e na fome. Nós temos medo do fracasso, de conflitos familiares, de perseguições, de violências. Temos medo de tantas coisas, não é mesmo? E esses medos acompanham a história da humanidade. E o evangelho desse final de semana nos convida, na verdade, a não ter medo de viver o projeto de Jesus. Isso mesmo. E esse projeto de Jesus exige justiça e compromisso com os mais pobres. Convida-nos a proclamar a palavra de Deus sobre os telhados e com os meios mais eficazes para que todos as escutem e a vivam. E a missão de Jesus também é a nossa missão. E o preço de sua missão é também o preço que nos cabe pagar. E isso significa, meus irmãos, viver e proclamar o Evangelho pode nos trazer consequências sérias, como se deu com o Mestre de Nazaré. E em contrapartida, o Espírito que recebemos no batismo é suporte para afastar os nossos medos e nos ajuda a testemunhar com coragem a novidade do Evangelho de Jesus Cristo. E com isso, a proclamação e a vivência de nossa opção pelo Evangelho frequentemente geram críticas. Faça uma reflexão, você, meu irmão e minha irmã, sobre algum posicionamento que você teve defendendo o Evangelho, os valores do Reino de Deus, e às vezes que você, defendendo isso, você foi alvo de críticas, né? Todos nós passamos por isso. Podemos sofrer incompreensões ou até mesmo perseguição e morte quando nos empenhamos realmente na construção do reinado proposto por Jesus, né? Combatendo as injustiças, a miséria e a arrogância. Mas Jesus nos encoraja sempre, né? Nos encoraja a não ter medo, pois Ele tem o controle da nossa vida e do nosso destino. O Pai não se esquece de nenhum de seus filhos e filhas, né? Ele está sempre do lado do ser humano, que ocupa lugar de destaque entre os seres criados pela sua bondade. Isso mesmo. E a vinda do Espírito Santo sobre a comunidade levou-os a superar o medo e a se expor nas ruas, transmitindo a novidade do reino de Deus, realizado no mistério de Jesus de Nazaré, morto e ressuscitado. Receber o Espírito Santo, meus irmãos, é sentir medo. Receber o Espírito Santo e sentir medo é uma total contradição na vida de uma pessoa que passou pelo batismo. A presença do Espírito Santo nos leva a trabalhar os nossos medos, sim, e a buscar a coragem necessária para testemunhar abertamente a novidade do Evangelho de Jesus. Assim, um batizado não pode ter medo de se expor, de proclamar abertamente a sua fé, de assumir publicamente uma posição. São atitudes assim que permitem que os outros conheçam a proposta de Jesus e os valores do reino de Deus. Então, que nós possamos ser, como diz a canção, expor a nossa fé, ter a coragem de manifestar as obras de Jesus de Nazaré em meio às praças públicas. Este testemunho corajoso é que identifica a profunda união entre mestre e discípulo ou discípula. O Mestre Jesus nos pede neste domingo, o que ele nos pede neste domingo, na verdade, é a coerência com o Espírito recebido em Pentecostes. Somos todos e todas chamados a testemunhar nossa fé, mesmo diante dos ambientes mais desencorajadores. Nosso batismo nos pede a força e a coragem de testemunhar a novidade que vem de Deus. Podemos então nos lembrar, em nossas celebrações neste domingo, de todas as comunidades cristãs que ainda hoje sofrem por testemunharem corajosamente o Evangelho de Jesus. Podemos pensar que em nosso país,
Professar a fé não nos compromete em nada, né? Temos total liberdade de religião e de culto, né? Por isso não podemos esquecer que em muitos lugares portar uma Bíblia ainda é causa de prisão, ou que cantar abertamente em celebrações é motivo de perseguição, até mesmo levando à morte de muitos, né? Podemos lembrar também aquelas comunidades que ainda enfrentam fundamentalismo, né, de todo tipo, e acabam vendo suas igrejas e templos serem queimados e destruídos, né? Que essas comunidades possam se encorajar com as palavras de Jesus neste domingo. Não tenham medo, né? Vocês valem mais do que muitos pardais. Isso aí, né? Não ter medo. E o temor, ele paralisa a ação missionária. E o texto desse evangelho é um apelo à superação do medo e à coragem de testemunhar em toda ocasião. Jesus e os santos nos deram esses testemunhos. Nós lembramos aqui São João Batista. Amanhã nós celebramos, a nossa igreja celebra a natividade de João Batista, né? A missão de João Batista é a mesma da igreja: anunciar o Messias, preparar os caminhos do Messias e denunciar o que contradiz o reino de Deus. João Batista representa todas as pessoas iluminadas, as pessoas cheias de Deus, que apontam saídas e esperanças aos que querem desistir do caminho do bem. João Batista representa todos os movimentos sociais que querem uma nova sociedade, que querem uma nova ordem, temida pelo Sinédrio, que manda a polícia intimidar e mais tarde eliminar João Batista. E no plano divino da salvação, João Batista é escolhido por Deus para ligar o Antigo ao Novo Testamento. Ele vem preparar os caminhos para o Messias prestes a chegar. Então que nós possamos abrir o nosso coração para acolher o maior dos profetas, com seus sólidos ensinamentos e corajosos testemunhos de vida. João Batista seja para sempre um exemplo para nós, um exemplo de coragem, de não ter medo de enfrentar os desafios da missão. Então nós vamos ouvir mais uma canção, Sem Ódio e também Sem Medo, do Padre Zezinho. Nós vamos ouvir, dedicar essa canção lá para Maria Augusta, lá no Paraíso. Tá frio aí, Maria Augusta? Deve estar, né? E também para Manuela, lá no bairro Santa Cecília, que sempre está ligadinha conosco. Muito bem, né? A palavra do Senhor me leva a arriscar pelo meu irmão, né? Sem ódio e sem medo. É preciso, portanto, coragem para anunciar e testemunhar, declarando-se a favor de Jesus e de seu projeto de vida e libertação. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, disse Jesus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, declarar-se a favor de Jesus significa ser no mundo sinal da sua própria presença, indignando-se ao contemplar pessoas abandonadas e sofridas, e buscar soluções transformadoras. É também agir com misericórdia diante do sofrimento das pessoas, denunciando as injustiças e todos os impedimentos ao florescer do reino dos céus. É agir sem ódio e sem medo. E pela intimidade entre Jesus e o Pai, o declarar-se a seu favor é também receber o seu testemunho diante do Pai. Quem tem intimidade com Jesus se torna íntimo do Pai que lhe enviou. E essa intimidade se constrói fazendo as mesmas opções de Jesus e vivendo como Ele. Amar como Ele, viver como Ele, sentir como Ele, ou seja, recriar em nós cada dia mais as atitudes do Mestre Jesus. E para isso é preciso, acima de tudo, coragem, pois essas opções trazem consequências, como a doação da própria vida. Jesus nos disse que a nossa missão não seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, que a exemplo de São João Batista, o precursor de Jesus Cristo, possamos ter a coragem de anunciar Jesus, a coragem de enfrentar os desafios da missão. E ao precursor de Jesus,
a liturgia de amanhã aplica a palavra dirigida a Jeremias, que nos diz que antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Assim também, Deus nos fala a cada um de nós. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te gerei e te fiz profeta das nações. Então, que possamos ter a coragem de testemunhar sem ódio, mas também sem medo. Queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa reflexão, do nosso Vida em Comunidade. Que você possa abrir o seu coração e pensar: eu tenho medo de quê? E o que eu posso fazer para vencer os meus medos? O que eu posso fazer para vencer os meus medos? Que você possa ter a coragem de João Batista para testemunhar o Salvador. E nós vamos lembrando, as nossas missas desse final de semana. Hoje, dia 23, nós temos a missa em Caiana às 19 horas. Caiana celebrando seu padroeiro São João Batista. Temos também amanhã, dia 24, João Clara às 19 horas, comemorando também o padroeiro São João Batista. Caiana às 19 horas, celebrando também o padroeiro São João Batista. E na Matriz às 19 horas. No dia 25, 9h30, missa na Matriz, 17 horas no Novo Horizonte, 17 horas na Santa Cecília e 19 horas na Comunidade Matriz. E nós lembramos que hoje, dia 23/6, a Comunidade Santa Rosa de Lima estará lá no João Clara, na Comunidade São João Batista no João Clara, celebrando junto o padroeiro São João Batista. E nós lembramos também que amanhã, dia 24, dia de São João Batista, é o padroeiro da nossa Diocese de Caratinga. Então, peçamos muita luz de Deus para todos os nossos sacerdotes, nossos padres, nossos leigos, nossos missionários e também sobre o nosso bispo, Dom Emanuel Messias. Agora nós vamos ficando no final do nosso programa com a oração de São Francisco de Assis, pedindo ao Senhor para sempre nos fazer instrumentos de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Fique com Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Apresentamos o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti.